Fala, torcedor do Fogão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero, um canal feito por um torcedor apaixonado pelo Botafogo, para falar sobre Botafogo, falar sobre futebol e, é claro, essa semana falar sobre esse momento especial que o Botafogo vive, essa semana especial que todos nós estamos vivendo e, é claro, não dá para não falar sobre o jogo de ontem, Botafogo e Palmeiras. A gente vai fazer aqui um pós-jogo especial desse jogo que foi fantástico, né, em termos de resultado, em termos de atuação, em termos de amasso em cima do Palmeiras, e que coloca o Botafogo não só nos trilhos de novo, mas como favorito para ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Mas isso não é tudo, porque o Botafogo chegou hoje em Buenos Aires, tem final, a grande final da Libertadores no sábado, e nós vamos estar lá ao vivo para acompanhar e transmitir muita coisa para vocês aqui através do canal. Então vem comigo, acompanhe esse pós-jogo especial dessa decisão que foi Palmeiras e Botafogo. Eu queria ter feito esse pós-jogo ontem, pessoal, mas tinha duas coisas que me impediram aí completamente de fazer esse pós-jogo. Primeiro era o estado de euforia que eu estava, acredito que 101% dos botafoguenses estavam numa situação parecida, euforia a mil, né, por tudo que foi o jogo, no pré-jogo também, né, por tudo que aconteceu nas vésperas do jogo, por causa dessa semana também especial, mas complicada, como toda semana decisiva né? Então, todo o nervosismo que estava envolvendo esse jogo, e é claro, depois com o desenrolar, realmente muita euforia e não estava em condições de gravar o vídeo ontem. E tem um segundo ponto, que aí é o fato de eu ter ido assistir esse jogo, curiosamente, na casa de um amigo meu palmeirense. A gente tinha combinado aí de que ou eu iria assistir na casa dele, ou ele viria assistir na minha, e é claro, né, que um dos dois sairia ali triste com o resultado, voltaria para casa choramingando, porque não só pelo resultado do jogo em si, mas é claro, era um jogo decisivo para o campeonato. Felizmente, não fui eu que saí desolado desse jogo, mas essa euforia, claro, eu precisava conter lá, porque senão eu ia acabar sendo expulso da casa dele. Então, em respeito protocolar a ele, mas é claro, ele teve que me aturar, né? Ele teve que aturar os gritos, a empolgação, toda a animação e tudo aquilo que estava engasgado não só na minha garganta, mas acredito que na garganta de muitos botafoguenses por aí, e que a gente ouviu muita merda, estamos ouvindo merda há muito tempo, né? Não é, eu ia dizer aqui há 2 anos, mas não é só há 2 anos, faz muito tempo. Mas esses últimos 2 anos, que são anos de mais sucesso do Botafogo, disputando o título, mesmo assim a gente continua ouvindo merda atrás de merda. E eu acho que agora, né, agora a gente chegou no ponto que deu. A gente teve 4 jogos contra o Palmeiras, o nosso algoz do ano passado, e desses 4 jogos esse ano a gente ganhou 3 e empatou 1. Né? A gente eliminou eles do campeonato da Copa Libertadores e praticamente deu um grande passo agora para o título e para que eles não ganhem esse título jogando na casa deles, né, faltando 2 rodadas. Então, sim, foi um jogo especial, foi um jogo diferente, um jogo que teve muitos contornos dramáticos também, muitas reviravoltas aí, mas que servem para firmar o Botafogo nessa ascensão que ele vem tendo e colocam ele, sim, como principal candidato ao título desse ano. Para trazer aqui um pouco de números, pessoal, para não falar só de emoção, né, daquilo que a gente sentiu, é claro, vendo o jogo, como botafoguense todos nós acreditávamos, embora tivéssemos ali alguns resultados um pouco abaixo daquilo que a gente imaginava até então, mas a gente entrou com sangue no olho. E a prova disso, apesar de no primeiro tempo, os primeiros minutos terem sido sim dominados pelo Palmeiras, o Palmeiras entrou jogando forte, o Botafogo demorou para entrar no jogo, né? Tava, parece que em outra rotação, errando passes. Acho que o Vitinho foi um dos pontos, como sempre, né? Que deixam a desejar demais, demais. É incrível
como esse cara consegue errar tudo que ele tenta, defensivamente, ofensivamente, passes, cortes, enfim. Teve uma bola que ele acertou no jogo que foi, não lembro em cima de quem, se foi do Rony ou do Felipe Anderson, que ele conseguiu tirar uma bola próximo ao escanteio e ele conseguiu cortar essa bola. Mas tirando isso, ele errou passes laterais, passes para trás, passes para frente, cruzamento, dominadas de bola, bola que veio, teve uma ou duas bolas que veio para ele perto da linha lateral e ele deixou a bola escapar. Então, ele foi talvez o ponto fora da curva negativamente. Mas depois que o Botafogo entrou no jogo, o Botafogo equilibrou e ainda foi superior, né? Foi superior no sentido de estar com o jogo mais tranquilo, de estar acertando mais passes. Pode não ter sido um baile, um massacre em termos de estatística como foram outros jogos, mas é claro, a gente estava jogando contra o Palmeiras, vice-líder do campeonato, né? Até então líder. E falando de estatísticas, as finalizações foram 19 para o Palmeiras, 13 para o Botafogo. Não foi nada tão superior assim nem para um nem para outro, são times que finalizam muito e isso se mostrou nesse jogo. As grandes chances foram 3 para cada lado, o Botafogo fez 3 gols, então foi mais objetivo, mesmo também com menos finalizações no geral, né? Defesa do goleiro 4 para o Palmeiras, 5 para o Botafogo, escanteio 5 para o Palmeiras, 7 para o Botafogo, faltas 9 para o Palmeiras, 16 para o Botafogo, passes 385 Palmeiras, 326 Botafogo, também, até nos passes dá para se dizer que teve um certo equilíbrio, né? E se a gente for pegar também a posse de bola, 55% para o Palmeiras, que era o time que jogava em casa, contra 44% para o Botafogo, não é nada tão doido assim. As finalizações no gol, tá? Não estou falando de grandes chances criadas, mas no gol, finalizações certeiras, foram 7 do Botafogo contra 5 do Palmeiras. Então aí a gente já vê um pouquinho mais de efetividade. Mais da metade das finalizações do Botafogo foram em gol. Enquanto do Palmeiras foram 25%, um quarto, né? Então a gente teve o dobro de efetividade no que diz respeito a finalizações no gol, certo? Então acho que essas são as principais estatísticas. Se a gente for falar aí de jogadores, né? Eu acho que todos os nossos jogadores ali desempenharam bem, cada um no seu papel. Gregory sendo importante não só desarmando, né? Mas também fazendo gol. Uma partidaça do Thiago Almada, que podia ter feito o gol, inclusive já decretado 3-0 logo após o 2-0, né? Mas o Everton tirou. Mesmo assim, foi um excelente jogo do Thiago Almada, Savarino, que também fez o gol. O Thiago Almada já tinha dado passe para o gol do Gregory, né? O Savarino depois me cobra aquele escanteio, não é uma bola jogada na área, né? Se você vê ele batendo, parece que com efeito na bola, né? Com 3 dedos a bola vai com força, vai reta, e aí quando o Adrielson encosta nela, ela é um míssil, né? Não tem como ninguém pegar. Alexander Barbosa, pô, na hora que o cara meteu ali quase uma lesão, eu disse, se ferramos, né? Já tinha perdido um zagueiro, e surpreendentemente ele conseguiu ficar em campo, e para mim foi o melhor em campo. Ah, mas a gente meteu 3-1 do Palmeiras e o melhor foi um defensor. Cara, o jogo ele passa por todos os jogadores, né? E o Barbosa foi soberano em todas as bolas, né? Pegou tudo que podia pegar. Não pegou uma que passou por ele, que foi justamente onde ele se lesionou, que sobrou para o Flaco Lopes, mas que ele desperdiçou, não, acabou não comprometendo, né? Mas foi espetacular, espetacular. E o Adrielson, nunca critiquei, cara, desculpa aí, nunca critiquei. Mentira, critiquei bastante, né? E aqui eu sempre friso, né? Eu estou aqui para dar a minha opinião e a minha opinião sincera. Não estou aqui para ficar babando o ovo de jogador. Então, eu acho que ele não tinha mostrado ainda a que vinha. A nossa preocupação com a zaga se devia, inclusive, a isso. E aí, quando o Bastos se lesiona no início do jogo, a minha preocupação realmente foi grande por resistir a um time como o Palmeiras, né, que ele é muito incisivo, muita bola na área, e como é que a gente lidaria com isso. Mas
o Adrielson não só não comprometeu atrás, né? Uma jogada ou outra, ali no começo entrou frio também, né? Ele tem que entender o peso do jogo, colocar o cara nesse jogo. Eu reclamo dele contra Cuiabá, contra Criciúma, contra, enfim, com outros jogos ali que ele acaba, contra Vitória, né? Que ele acaba comprometendo contra times não tão experientes. Agora, contra o Palmeiras, ele também foi fenomenal. E ele completa com chave de ouro fazendo gol, né? Isso tem um peso especial, porque por mais que a gente diga que não tem uma ova. Não tem, mas todo mundo fica falando isso o tempo todo. E quem diz que não tem é para tentar se blindar, mas existe, né, aquele caso do ano passado, aquele problema do ano passado, Botafogo e Palmeiras, né? E que ele começa muito pela expulsão do Adrielson, que não foi necessariamente culpa do Adrielson. Ele chegou atabalhoado, foi estabanado, mas não foi culpa do Adrielson. Aquela jogada não era para expulsão, né? Foi uma sacanagem aquela expulsão, mas não tem como voltar no passado, deixa isso lá. Só que os jogadores ficam marcados, e às vezes no inconsciente deles, no psicológico deles e tudo mais. Ou às vezes para a torcida, às vezes para eles está tudo certo, mas a torcida fica olhando tanto e fica sempre botando uma pressão extra no jogador. E aí isso às vezes é que acaba atrapalhando também, né? Aí o cara vem, joga bem no jogo decisivo, contra o mesmo time que começou a derrocada ano passado. E ele ainda faz o gol final. É como se assim, pô, eu zerei o game, para mim, estou começando de novo, né? Posso não estar com pontos positivos, mas eu tirei todos os pontos negativos que eu tinha. Eu zerei meu currículo, a minha ficha criminal foi limpa e daqui para frente. Então, assim, eu fico feliz por isso, porque, de novo, embora eu critique o jogador, eu não estou aqui para criticar, eu não quero ter que criticar, eu queria poder elogiar todo mundo. Vitinho, se estiver ouvindo isso, cara, pô, o próximo tem que ser tu, cara. Na final da Libertadores não tem Matheus Ponte, não tem outra opção. Então, ou é tu ou é tu, entendeu? Então, cara, cala minha boca também e vai, capricha. Faz alguma coisa decente para nós na final, tá? Como eu falei, eu quero é poder falar bem dos jogadores. E o Adrielson não estava merecendo, mas a partir de agora eu, né, vou considerar aquilo que eu falei. Zerou comigo. Zerou. Eu não vou reclamar mais dele, eu vou contar com ele, vou apoiar 100%, né? Apoiar a gente sempre apoia, mas sem ficar mais olhando o lado negativo. Acho que o jogo dele valeu. Mas lembrando, né? Temos 2 jogos ainda pelo Brasileiro, temos um jogo decisivo pela Libertadores e assim, não tem nada ganho ainda, tá? Só para a gente deixar isso claro. Marlon Freitas não foi espetacular, mas em muitas jogadas ele foi o cabeça ali, né? Foi o maestro de distribuição de bolas, acho que também dentro do possível cumpriu a sua função. Os jogadores de ataque também, cada um na sua, um fazendo gol, outro dando assistência, outro cobrando escanteio. Acho que o Luiz Henrique foi ainda de todos o que ficou um pouquinho mais abaixo. Os jogadores que entraram não foram fenomenais, mas não comprometeram. O Marçal foi importante para a gente não ter o Alex Telles expulso. E o Barbosa ainda teve isso, né? Teve que controlar um amarelo que ele tomou com 20 segundos do segundo tempo. E foi, cara, fenomenal. Ajudando ali contra o Estevão. Teve um momento, ele machucado já, contra o Estevão no final do jogo, e ele tira a bola limpa do Estevão. Ele que é grandão, que é para ser mais atabalhoado, mais lento. E, cara, assim, fenomenal, tá, Barbosa? Cara, parabéns, bicho. Enfim, os jogadores que entraram, acho que também, né, não foram fenomenais, mas não comprometeram negativamente. E o resultado como um todo foi excelente. Expulsão determinou. A expulsão não determinou. Escanteio que não era escanteio. Pô, um jogo de 90 minutos, o mesmo vale para os adversários. Tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo que eu não acho justo ficar reclamando de arbitragem por causa de cera, por exemplo, quando a gente tem 90 minutos, 100 minutos para fazer o gol e a gente não faz contra um Cuiabá da vida. Né? Então, o mesmo vale para o Palmeiras. O Palmeiras teve chance, não foi competente de fazer. Teve um lance de escanteio que acontece o tempo todo. Né? Podia ter tirado a bola, não é um lance claro de gol. É como errar um lateral, errar um escanteio, a gente nem fala nisso. A gente só fala quando toma o gol. Por quê? Porque perdeu o jogo, porque senão, né?
e a expulsão. Só para lembrar, né? Eu não concordo, acho que esse tipo de lance não tem que ser expulsão, acho que é pesado, mas isso se chama, pelo menos, né, critério. O Botafogo teve um jogo contra o Bahia praticamente decidido dessa forma. O Gregory pulou e deu uma arranhadinha no companheiro dele, né? E da mesma forma agora. Agora eu acho até que pegou mais do que o Gregory. E o Gregory foi expulso e a gente acabou eliminado da Copa do Brasil. Então, pelo menos é o mesmo critério. Né? Tá errado, mas pelo menos está seguindo o critério. Né? Tá sendo coerente. Então, ninguém pode reclamar. O Palmeiras, se quer reclamar, vai reclamar dos pênaltis que tu ganhou contra o Fortaleza, cara. Que era o Fortaleza que era para estar disputando o título agora com o Botafogo e não o Palmeiras. Né? Mas se não fosse aquele jogo, Fortaleza teria 2 pontos a mais e o Palmeiras teria 1 ponto a menos, que já não daria uma pressão tão grande no Botafogo, né? Já que eles têm uma vitória a mais no critério de desempate. Então, né, não é justo falar. A expulsão do Luiz Henrique, cara, ele estava de costa. Como todo jogador, estava abrindo a asa. Ele não levantou assintosamente, ele não mirou em jogador nenhum. Então, de novo, vão ficar procurando desculpa. Tiveram chances, não fizeram, o Botafogo fez. Aí o jogador foi expulso por merecimento. O Botafogo foi lá, antes de vocês fecharem a casinha, palmeirenses, né? Porque o Abel podia já ter feito a substituição ali. Esperou, no que esperou, tomou. Esperou, tomou. E se é para falar da arbitragem, o gol de vocês também era para ter sido anulado, tá? Não tem A, a bola vai na direção do jogador de vocês. O jogador, por mais que ele não toque na bola, mas ele participa. Ele está na frente da onde a bola está indo e ele desvia exatamente na hora que chega. Ou seja, o goleiro está esperando que a bola vai pegar nele e ele simplesmente desvia. Então, existe uma interferência dele na jogada. O goleiro está contando com a participação dele na jogada. Ele não deixa claro desde o começo, né, como se ele ficasse assim de corpo mole lá, dizendo assim, eu não vou brincar com essa bola. Então devia ter sido 3-0, teria sido mais feio ainda para vocês, palmeirenses. Então, né, vamos segurar a bola aí. E no mais é isso, né? Para falar do jogo de ontem, eu acho que as principais avaliações aí são essas. O time depois conseguiu colocar a cabeça no lugar e depois que botou, né, cabeça no lugar, bola no chão, o jogo fluiu. Como já faltava um tempo para o Botafogo fluir no sentido de objetividade, né? De saber transformar isso em gols. Mas a nossa semana não terminou ainda, botafoguenses. Não terminou. A gente está aqui na euforia, né? Como eu falei ontem, não consegui nem interagir direito. Eu fui tentar mandar umas mensagens aí para uns amigos palmeirenses, sumiram tudo, porque eles estavam já me zoando há alguns dias, né? Principalmente nas vésperas ali, começou de novo. Sumiu tudo. Teve gente que parece que estava dormindo na hora do jogo, porque nem para responder responderam. Mas é isso, para nós, assim, não tem nada ganho, né? Acho que coloca a gente num favoritismo, mas esse favoritismo ele também tem, a gente tem que tomar cuidado com ele para que isso não suba para a cabeça. É entrar sério. Temos uma final dificílima com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não está lá por acaso. O Atlético Mineiro meteu 3-0 no River. Então, assim, não dá para brincar. Né? Não é porque está um monte de jogos aí no Campeonato Brasileiro, assim, assado. É final de Libertadores, meu amigo. Todo mundo vai entrar com faca nos dentes, sangue no olho. Então, se o Botafogo não entrar assim para mais, né, é perigoso. Ontem contra o Palmeiras, por exemplo, entrou meio desligado. Se o Palmeiras engata um gol no começo, provavelmente, né, a dinâmica do jogo teria sido diferente. Então, não dá para dar mole. Né? E a gente ainda tem 2 jogos difíceis, porque o Inter ainda sonha, tá? Abertamente eles falam isso já, até pela invencibilidade, 16 ou 17 jogos. Eles têm um jogo a menos, então eles ainda têm, né, 3 jogos para fazer. Em teoria, se não me engano, eles pegam o Flamengo, que o Flamengo já abandonou, né, porque o Flamengo já tem vaga direta na Libertadores e não tem como chegar no título. Então, o Flamengo é ponto ganho para eles. O próprio torcedor do Flamengo já está falando para isso, para entregar, para não correr o risco do Botafogo ser campeão. Então, assim, o Inter vai jogar a vida e o São Paulo talvez é que seja um pouco mais fácil, né? Mas dependendo dos resultados, pode ser que o São Paulo ainda esteja brigando por uma vaga direta na Libertadores. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, talvez o São Paulo já esteja mais encaminhado. Mas se o Botafogo perder,
aí essa vaga ainda vai estar em disputa, né? Não queremos que perca, mas estou aqui falando de cenários do porquê que a gente precisa ficar ligado, né? A gente também não ia empatar com o Cuiabá, com o Cristiano, com Vitória, né? Então não quero bancar o pessimista aqui, mas a gente tem que olhar os diversos cenários. Com tudo certo, Botafogo ganhando a Libertadores, como a gente espera, e vai estar lá acompanhando, né, direto do MAS Monumental, em Buenos Aires. Vamos transmitir tudo para vocês aqui também, vídeos ao vivo, através do YouTube, TikTok e onde mais a gente conseguir postar. Então, assim, Botafogo sendo campeão, o Botafogo tem talvez uma facilidade maior no último jogo contra o São Paulo. Mas o São Paulo não vai abrir mão dependendo dos outros resultados também, né? Ou se o Botafogo não tiver feito a parte dele contra o Inter. Então, por isso, prestar 100% de atenção daqui para frente. Tá bom, gente? É isso. Estamos aqui, preparativos finais, arrumando mala, deixando tudo pronto. Na sexta-feira à noite a gente viaja. Vou levar a patroa aqui também, né? Porque aproveitar, quanto mais torcedor lá, melhor. Como eu falei, vou mostrar tudo para vocês aqui no canal, TikTok, YouTube. Então, provavelmente amanhã a gente faz um último vídeo daqui e os próximos vídeos vão ser já direto da viagem, indo para Buenos Aires, e nos encontraremos lá, tá bom? Então, para você acompanhar tudo aí, eu peço que, se gostou, né, desse vídeo, se está gostando dos conteúdos, curte esse vídeo, por favor, para dar um apoio, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, principalmente desses vídeos que a gente vai fazer lá direto de Buenos Aires. Encaminha aí o canal também para os seus amigos, botafoguenses, tem um monte de botafoguenses, está brotando botafoguense agora, aproveita, divulga aí para os seus amigos e para aqueles que não são também, para os corneteiros de plantão, para eles acompanharem a nossa festa ao vivo lá também direto do MAS Monumental em Buenos Aires. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia, por terem ficado até aqui. Curtam, assistam aí, se inscrevam, compartilha, tá bom? Valeu, obrigado. Nos vemos amanhã.